projeto TEA, na verdade, ele nasceu da necessidade da conscientização ainda maior na nossa cidade. Nós somos um grupo de mães que se uniu, né? E fomos até o executivo, até a prefeitura, cobrar. Cobrar um espaço de terapia para os nossos filhos. A gente sabia que já existia há muitos anos esse pedido, mas que não conseguia a implantação, enfim. E aí a gente teve algumas reuniões com o prefeito, conseguimos, graças a Deus, alguns apoios, e hoje o Centro TEA existe. Ele atende crianças de 5 a 18 anos e é administrado pela APAE. Então, o projeto TEA é um projeto de conscientização. O Centro TEA é um centro de terapias que atende os autistas. Perfeito. O projeto TEA ele tem um andamento realmente nesse quesito de conscientização. Então, nós fazemos palestras nas escolas. No final do ano passado, nós entramos em contato com a organização da Coca-Cola para conseguir um trecho inclusivo, né, que todo ano passa o caminhão aqui, mas, infelizmente, as crianças autistas que tem muita debilidade mesmo na questão do som, né? Muito sensível ao som, eles não conseguiam assistir a passeata do caminhão da Coca-Cola. Então, nós entramos em contato com eles, vendo a possibilidade de fazer um trecho inclusivo, onde o caminhão passasse com um som mais baixo, onde as motos que acompanham o caminhão todo ano, as motos acompanham, desviassem do trecho. Foi uma mobilização muito legal, porque a GCM ajudou, a Polícia Militar ajudou, e a gente conseguiu que as crianças autistas assistissem o caminhão da Coca-Cola passar. Foi muito bacana. Veja só a importância, né, da divulgação, né, a importância de levar para as pessoas, né, a história, a forma dos autistas, né, e você tem o perfil no Instagram, que é o Marcos Pai da Alice, que tem uma audiência excelente, eu inclusive acompanho o tempo todo, que é uma forma muito bacana, né? Você mostrando o seu dia a dia com a Alice, né? Que é uma autista nível 3 de suporte, não verbal, né? Fala um pouquinho de como é que aconteceu e da importância disso, né? Como é que está sendo o perfil do Instagram? Na verdade, vamos dizer, eu sou agora o Marcos Pai da Alice. Então, estou aí no Instagram, acho que são 52 mil seguidores, né, onde eu relato, vamos dizer, porque eu tenho uma guarda compartilhada. Então, e quando a Alice está comigo, eu cuido dela sozinho. Né? Então, eu relato, assim, pequenos trechos, né, de como que funciona, vamos dizer assim, um pai atípico, né? Eu sou uma curva, um ponto fora da curva. E eu procuro divulgar, né, as minhas lutas e o desenvolvimento que a Alice teve também, né, nessa luta diária, que é o autismo, é uma montanha-russa. Né? Um dia está bem, outro dia não está, depois não está de novo, depois vem. Então, vamos dizer assim, a vida, né, dos pais que cuidam das crianças especiais, ela é uma vida assim, cheia de obstáculos. Né? Inclusive a Adriana, que está aqui, ela é a minha advogada, vamos dizer assim, em algumas ações que nós conseguimos sucesso. Uma foi movida contra a prefeitura, porque a Alice ela tem 30 anos, e com 30 anos eu fui comunicado que a Alice teria que se desligar da APAE, porque o convênio que a prefeitura mantém com a APAE, ele limita até 30 anos, né? Então, eu fico pensando assim, como o autismo ele não é uma doença, mas ele é uma condição neurológica, 30, 31, 32, vai continuar, não vai mudar. E eu fui impactado com essa questão. Aí eu procurei a Adriana prontamente já entrou com a ação e já tivemos, né, a Alice não teve, vamos dizer que foi do ano passado para cá, a Alice estava de férias, mas não voltaria. E a gente teve sucesso e a Alice voltou, então ela continua na PAI. E uma outra ação contra o plano de saúde. Né? Inclusive, hoje são as primeiras terapias da conquista, que o plano de saúde foi obrigado, vamos dizer assim, né, a cumprir a decisão. A cumprir a decisão. Então, hoje foram as primeiras terapias do cumprimento da decisão e o plano de saúde forneceu, vamos dizer, até aqui em Itapetininga foi uma grata surpresa, que é uma clínica onde são diversos profissionais
dos quais os autistas precisam, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, hoje foi a primeira sessão. Foi bem rápida, porque a Alice, ela é bem, como o Edmundo falou, a Alice é uma autista adulta, ela tem 30 anos, nível 3 de suporte não verbal. Está mudando essa questão da nomenclatura, né? Mas vamos usar ainda nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Então, e daí eu tenho esse perfil, né, no Instagram, onde eu mostro o meu dia a dia, mas eu acompanho também principalmente as mães, né? Pais infelizmente, são poucos os que ficam. Mas eu acompanho muitas mães que também passam situações parecidas, situações mais leves, situações assim, mais pesadas do que a minha. E eu acho que a gente acaba vamos dizer assim, trocando informações e, vamos dizer, se consolando também, às vezes, né? Às vezes a gente pensa que certas situações só acontecem com a gente, e não é, né? São muitos que estão aí, né? Na questão do autismo, então, nem se diga, né? Mas eu acho que a questão da limitação de idade, até conversando com a Ana aqui, o projeto TEA, né? O projeto TEA, ele também limita, né? A partir de 5, é isso? O Centro TEA, O Centro TEA, ele tem uma idade mínima de 5 anos até 18 anos, que é o convênio firmado com a prefeitura também, então tem uma questão de idade. Sim. Aumenta do que eles trabalham lá. E daí eu penso assim, na questão do autismo, né? O autismo, às vezes, com 1 ano e meio, acontece a poda neural, que é quando o próprio organismo ele vai podando os neurônios que não vão ser utilizados. E no autismo, a poda ela é feita de maneira, vamos dizer, errada, vamos dizer assim. Mas começa até 1 ano e meio, vamos dizer assim, que essa poda neural ela ocorre, e daí eu penso assim, se tivesse um centro, né, que trabalhasse essas crianças, porque é o momento, acho que, mais importante Sim. Né, com certeza. No autismo, quanto antes começar a intervenção terapeuta, melhor. Hoje, na nossa cidade, existe o CMR, que é o Centro Municipal de Reabilitação. Ele atende desde do nascimento até a fase adulta. Mas ele não é focado no autismo. Ele atende todas as deficiências. Então, assim, e também a questão da vaga, porque é um espaço reduzido. Então, ele não consegue atender a demanda que é muito grande hoje na nossa cidade. Não só na nossa cidade, porque vem crescendo Sim. em toda a região, em todo o estado, enfim. Mas o que a gente tem hoje ainda não consegue suprir a demanda. Houve uma evolução muito grande da própria medicina, né? Que está mostrando várias situações de pessoas diferenciadas, né? E a outra coisa também é as pessoas terem conhecimento desses direitos que, com a divulgação, como do mês Abril Azul, da conscientização, cada vez mais essas pessoas começam a se apropriar desses direitos que antes elas não utilizavam. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como advogada e como tem sido no seu escritório essas demandas, né? Porque a legislação, Edmundo, ela já existe. Hoje mesmo, antes de vir para cá, ontem teve um evento em Brasília que vai ter o código, é um código mesmo, não são leis. Nós temos mais de 200 leis para pessoa com deficiência ou autismo. Aí eles estão codificando para que todo mundo que vai exercer dentro do seu direito, até o paciente ou a pessoa com autismo ou outra deficiência, ele vai ter tudo codificado para facilitar os caminhos judiciais. Porque o que acontece? A gente tem um monte de lei, tudo solto. Aí tem a lei municipal, algumas leis a gente já tem a estadual, tem a federal. Então, o advogado, para trabalhar nessa área, ele precisa entender esse todo, o que nós temos municipal, estadual e federal, e onde vai pedir. Que eu vejo que a desinformação ainda é grande quando me procuram, porque não sabem para onde irem, né? Na judicialização. Então, eu digo, quando chega, eu faço um estudo. Então, o que essa mãe precisa, o que esse pai precisa, eu faço um estudo do todo. Onde esse pai trabalha, onde essa mãe trabalha, onde essa criança é particular de escola, ela é municipal, ela é estadual. Eu não quero só oferecer uma coisa, eu quero oferecer tudo, quero arrumar casa, porque isso ajuda muito as famílias. Então, às vezes, ela vai me procurar porque o plano de saúde não oferece terapias. Eu já pergunto que escola estuda, se tem professor que acompanha essa criança, se essa mãe não pode ter redução de jornada, se esse pai não pode reduzir a jornada para acompanhar. Então, é um leque. Eu falo que eu fico ali horas estudando porque cada autista é único.
Nada é parecido entre eles. Dentro de outras deficiências, física é muito mais parecido. Se é cego, se tem uma deficiência motora. Dentro do autismo, eu falo, cada um é único. Então, por isso que eu amplio o estudo, sabe? Para entender. Então, na judicialização que vem aumentando, está na mídia, judicialização do autismo, muita ação judicial, é por isso, para mover muitas ações para que as políticas públicas melhorem. Porque a hora que você bate lá com a liminar, seja na fazenda pública, na municipal, seja no plano, mexe porque tem custo. A gente sabe que não é má vontade, às vezes, dos políticos da nossa cidade ou de outras. Tudo é dinheiro. Então, quando eu vou nessas reuniões, eu não fico chateada de ouvir não temos caixa. Então, estamos arranjando caixa, vamos ampliar o convênio, como a gente falou no caso da Alice da Pai, que eu acho importante falar. Quando a gente entrou com os pedidos administrativos, não tem verba para se ampliar o convênio. Mas é um direito. Eu não discuto o direito, ele já existe. O juiz vai dar uma liminar de alguma forma para incluí-la, para não deixá-la lá sem, né, um lugar para ir. Então, eu sinto que quanto mais ações, mais movimento na política que a gente vai ter na nossa cidade. Então, eu divulgo. Eu vou, às vezes, na Unimed fazer algumas reuniões, porque eu também não quero só advogar para o Marcos. Eu quero que o projeto Alice vá para outras crianças. E quando eu advogo para o Marcos e para a Alice voltar para pai, como foi, eu estou ajudando só a Alice. Por isso que esse programa é importante. Tem muitas Alices, tem muitos, igual o seu filho. Então, assim, é divulgar a informação. Por isso que é o mês abril para divulgar. Sim. A gente tem que ter o abril azul para divulgar o que nós estamos ganhando na justiça. Não é tudo ainda. Tem muitas decisões ainda desfavoráveis que vão sendo repetidas e vão se tornando favoráveis no futuro. Então, eu fico com essa disponibilidade sempre para estar dando palestras, às vezes de forma voluntária, em escolas, para falar desse auxílio dentro da escola. Na Unimed eu tenho ido, que é o nosso município, que tem, a maioria das pessoas usa mais, né, esse plano de saúde, mas qualquer plano de saúde está dando um rol reduzido. A gente já conversou algumas vezes do rol. O rol, a medicina está avançando. E os procedimentos incorporados nos planos não estão acompanhando esse avanço. E aí, como é que faz? Eu adorei o relatório médico que você me trouxe, que eu acho que é um médico que vem estudando muito. Tinha umas terapias que eu mesma não tinha visto. Diferente, que hoje se aplica em casos como o da Alice. Não temos, às vezes, no município, mas os que tem, a gente está brigando, a gente está ganhando, a gente precisa realmente avançar. Então, dentro do segmento autismo, não sei tudo ainda, porque todo dia tem uma coisa nova, né? Eu fico feliz em estudar legislação e, às vezes, conversar com o promotor público que cuida dessa área da deficiência, porque o autismo não é uma deficiência, mas perante a lei, ele usa todas as legislações da pessoa com deficiência e tem as legislações só deles, do autista. O que você percebe que está sendo mais importante hoje, que as pessoas estão mais reclamando, que está sendo prioridade dentro de um processo que a gente precisa melhorar? Eu penso que, vamos dizer assim, na teoria, né, até a Adriana está aqui, ela lida, né, com a questão das leis, né, do cumprimento. Na teoria, tem muitas leis que ela já atende o autista, atende fazer na teoria, mas na prática acabam não atendendo, porque, vamos dizer assim, a demanda para profissionais que tenham experiência com os autistas, ela é pouca, né, vamos dizer assim, são poucos profissionais preparados para darem conta do alto número de autistas, né? Quem são esses profissionais que vão cuidar, né? Será que eles existem? Eles dão conta da demanda, né? Inclusive, hoje foi a sessão das terapias que a Alice começou. Ficou lá 5 minutos, mas é assim, né? Eu fiquei do lado de fora com o coração apertado, porque eu escutava o choro dela, né? Fico até... mas é difícil. A gente fica emocionado, né? Mas a gente sabe que é o trabalho de formiguinha. Hoje ela ficou 5 minutos, amanhã ela fica 10, depois assim vai, né? Então, eu acho que o que eu tenho aprendido, né, como pai atípico, é sentindo, assim, na maioria das vezes são as mães, né? São as mães que me incentivam, né? Eu me espelho nas mães, né? Que nem a Ana falou assim, foram 10 mães, né? Não tinha um pai, né? Sim, a gente sempre está exausta. Sim, a exaustão das mães, dos exausta. pais. Exato. E até quando a gente briga, o caminhão da Coca-Cola, o trecho inclusive foi lindo. As pessoas acharam lindo, mas ninguém viu o quanto a gente foi xingado lá atrás.
Porque ainda tem pessoas mandando mensagem no Instagram, xingando, que absurdo, pra que isso? Que frescura. Frescura porque você não precisa. É por isso que você acha que é uma frescura, é a minha opinião. A questão agora teve o Natal Encantado, né? A Secretaria da Cultura fizeram um espaço ali para os autistas estarem presentes, assistirem o teatro na abertura. E as pessoas criticando, mas por que eles têm área VIP? Não é área VIP. Tem muitos autistas que têm uma questão sensorial, não é verdade, Sim. Marcos? Que não conseguem ficar num ambiente cheio de pessoas, um batendo no outro. É uma questão sensorial, não é porque ele quer, é uma questão sensorial. Não tem como ele dominar essa... Exatamente. Então, assim, e não dá mais pra gente ficar escondendo o nosso filho em casa. Nosso filho não tem que ficar escondido em casa. Nosso filho é uma pessoa assim como o filho da outra pessoa. Ele tem que estar onde ele quiser, ele tem que estar na rua, ele tem que estar no teatro. Então, foi o que a Adriana bem colocou. A sociedade precisa, sim, se adaptar aos nossos filhos. Porque os nossos filhos fazem terapia? Fazem terapia. O Henrique tem terapia de segunda a sexta-feira. Mas para ele ter uma vida melhor, para ele conseguir fazer as coisas de uma forma que não cause sofrimento para ele. Mas eu não estou moldando para ele ficar, né? Preciso moldar o Henrique para a sociedade. Não, a gente precisa todo mundo se adaptar. É isso a inclusão. A sociedade se adapta aqui, o Henrique se adapta aqui e todo mundo vive bem no mesmo meio. Sim, o reconhecimento do outro, né? Exatamente. Essa empatia que ultimamente tem sido muito difícil, né, Marcos? De a gente perceber, como a Adriana falou, para uma pessoa parar para ajudar, por exemplo, né? Não precisa nem ser questão de ser um autista, né? Às vezes apenas a solidariedade de uma pessoa para outra. O ser humano hoje, assim, o egoísmo, né? Os vícios da humanidade, como diz meu pai muito bem, né? A falta de empatia, mas o que eu escuto muito que me dói é assim, nossa, que bom que você tem a vaga especial, nossa, que bom parar perto, ou por exemplo, você tem isenção, eles acham que a gente tem muito, não temos quase nada, tão pouco, que bom que você tem um benefício de previdência, sabe, eu já ouvi muitas coisas nesse sentido, que a pessoa às vezes eu acho que ela não nem presta atenção como isso é ofensivo. Sim. Por exemplo, ela quer a vaga especial, mas ela não quer a cadeira de roda. Ela quer uma isenção de PVA, mas ela não quer um filho que grita. Então, assim, que é só a parte boa do benefício, né? Eu costumo falar que a gente aprende pelo amor e pela dor. Meu pai então, quando eles falam assim, você tem a vaga especial, tal, eles estão vendo o amor, porque eles querem como se fosse um amor, né? Boa. Mas a dor, né, daquela, né, quem tem filho autista sabe que, né, vamos dizer assim... Exercício diário, né, Marcos? Então, vamos dizer assim... Eles invejam, entre aspas, o amor, mas a dor ninguém quer. Então, a empatia tem que servir na questão da dor. Né? Sim. Então, outro dia eu levei o Henrique para brincar no shopping e algumas empresas têm essa questão solidária, digamos assim. E o shopping, o parque ali do shopping, eles não cobram para crianças PCDs. Todas as crianças PCD, não só autistas. E aí o Henrique brincando, tal, não sei o quê, a mãe olhou e falou assim, não, que ela viu, né, que eu apresentei a carteirinha, o Henrique entrou. Ela falou assim, nossa, mas seu filho não paga para brincar? Eu falei, não, né, o Henrique é autista, tem essa questão, tal, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, que inveja, como eu queria não pagar também. Aí eu olhei para ela e falei assim, minha senhora, a senhora sabe quanto eu gasto de terapia? Eu falo que está faltando entender o outro lado da questão do benefício. É ignorância, né? Porque a pessoa não tem ideia do que a vaga especial, ela é desejada nos dias de chuvas na escola. Choveu, torrencial, aí vem mães... Eu vou falar uma coisa pior, né? Porque das vagas especiais, tem um monte de gente que para o carro sem dar a mínima, né? Eu parei só um minuto, mas é um minuto que talvez eu ou outra mãe que precisasse, ou alguém... É uma questão de consciência, né? Assim, para chegar até esse... Porque eu falo, quando o legislador faz a lei, até para entender porque temos os direitos. Esse de ter coisas gratuitas é porque... Nem todo mundo tem direito ao LOAS, não vou dar uma aula de benefício previdenciário, a pessoa tem que ser muito pobre para ter direito ao LOAS. Então, vamos dizer que muitos não têm. Né? Favorece você a não trabalhar registrado, porque se você só dá para uma pessoa que tem uma condição, chega no meu escritório e fala, doutor, eu tenho LOAS, mas eu recebi uma proposta de trabalho registrado. Vai perder o LOAS, vai trocar 6 por meia dúzia, ela deixa de trabalhar. Então, tá entendendo que não está se estudando
tudo reflete em tudo. Então, os benefícios, eles são feitos com base... Por que tem isenção? Porque você gasta muito. Sabe quanto é uma cadeira de roda? Eu não ganho tudo do SUS ou do plano de saúde. A gente que tem filhos especiais, seja qual ele for, é um gasto enorme, impacta a família financeiramente. Sim. Até pedir para vocês falarem rapidamente, que já está acabando nosso tempo. Você falou que era rapidinho. É o seguinte, e o tempo e energia que se gasta, que a pessoa muitas vezes tem que deixar até de trabalhar para poder dar atenção, dependendo do caso, que o filho vai precisar no dia a dia, né? É por isso que veio a lei da redução de jornada. A gente conseguiu aqui em Itapetininga, eu tive várias reuniões com o prefeito, né, antes dele se reeleger, que a gente já tinha uma legislação federal, não temos estadual e temos a municipal agora. Por quê? Eu e outros advogados, defensoria, ajuizando muitas ações para reduzir a jornada do pai ou da mãe, para poder cuidar dessa criança, recebendo o mesmo salário. Você não pode afetar o salário. É só para entender que para a criança poder fazer terapia, alguém tem que levar. Se você não tem condições de ter alguém para fazer isso, é o pai ou a mãe. Então, assim, a redução de jornada, nós temos a lei municipal agora. Então, eu falo que judicializou bastante e hoje a gente tem. Não está sendo, eu falo que a lei aconteceu, mas ela não está sendo ainda implementada e cumprida do jeito que eu gostaria e vinha pedindo. Mas já é um avanço, como a gente falou. Então, assim, já entrei com a ação da redução de jornada depois da legislação municipal, porque não estava sendo cumprido alguns requisitos. Porque, assim, eu tenho a impressão que, às vezes, não falo mal de político, muito pelo contrário, eu sei o quanto é caro tudo isso, mas, a lei está aqui. Mas não é isso só. A lei tem que estar em prática, porque só mais uma lei fica mais uma lei ali, como a gente já tinha te falado uma vez de leis, né? Quanto é importante a legislação, mas se ela não é regulamentada, implementada e usada, ela só é mais uma lei para nós. Então, foi falado isso ontem em Brasília. Codificar, para facilitar. Mas e para implementar tudo isso que está dentro de um código agora? O que a gente vai fazer? Eu falo que a gente tem que aprender a reclamar, não só reclamar lá no Instagram, eu fui ali. Não, vamos reclamar certo, para o negócio movimentar. Eu falo, existe Ministério Público, se você não tem condição de ter um advogado particular, vai na defensoria, boletim de ocorrência quando há a discriminação da pessoa. Não vou fazer o BO. Hoje tem online. Nós não comemoramos o autismo. Que fique muito claro que não é um mês que comemora-se o autismo. É a conscientização. Nós comemoramos a conscientização, ou seja, que essa informação chegue, que essa sociedade melhore, não tem outra palavra, que ela se modifique, né? E que entenda que todas as pessoas têm direito a viver plenamente, da forma que ela conseguir, da forma que ela for viver. E a partir do momento, eu tenho direito, existe o meu direito, mas a minha liberdade acaba quando a do Marcos começa. Então, assim, a gente precisa lembrar sempre que o mês azul é um mês da conscientização e não da comemoração do autismo. A gente não pode, né, misturar isso. Eu, como pai, né, atípico, que infelizmente é um ponto fora da curva, né? Eu gostaria que os pais que abandonaram, que eles voltem, que sempre há tempo, né? Vamos dizer assim, aqueles que hoje estão, mas que ainda não estão fazendo aquilo que poderiam, porque os autistas eles precisam muito do nosso apoio, né? E aqueles que estão fazendo, que continuem, né? Então, eu acho que hoje eu vou falar para os homens, né? Para os pais. Como eu falei, se abandonou, volte, né? Não tem problema. Vamos dizer, sempre dá tempo da gente consertar, né? Se você abandonou, é um erro. Mas aqueles que fazem, continuem fazendo. Então, acho que o meu recado é para os pais atípicos aí, né? Porque as mães é pesado, né? É pesado. A luta, ela é pesada, né? Então, meu apelo seria esse, porque eu acho que conscientização hoje, graças a Deus, tem bastante. Como eu falei, a Alice tem 30 anos, então eu sou de um tempo que se você falava há 29, 28 anos, você falava alguma coisa de autismo na televisão, eu ficava atento. Hoje, inclusive, a gente tem que tomar algum cuidado, porque tem muita informação. E dentro, muita informação, às vezes, ela não reflete a realidade. Então, a gente tem que também saber, vamos dizer, filtrar essa questão. Que, com certeza, a visão que vocês têm de um filho,
da própria existência da gente, do papel da gente aqui nesse mundo aqui que a gente está, vocês têm uma visão muito mais profunda e sensível do que qualquer outra pessoa, né? Isso também não deixa de ser também um ganho Sim. como um ser humano, né? Sim. Então, pegando carona no que o Marcos falou, esses pais estão perdendo muito. Estão perdendo muito perde de uma oportunidade, evoluir como né? uma pessoa, Sim. evoluir como ser humano. Não vou fazer que judicializem a falta de amor e de cuidado de um filho autista, mas hoje já se pune isso. Já se pune até do abandono afetivo de um filho típico, imagine de um filho atípico. Então fica aqui. Se você, às vezes, falar, mas não é o dinheiro que eu quero, mas de alguma forma a gente precisa começar a punir esses abandonos. E é necessário, né, Adriana? Se faz É necessário porque nós estamos falando da vida de uma sabe pessoa. por quê? Porque eu falo, o dinheiro não vai trazer esse amor, mas ele vai pagar uma terapia para essa mãe. Sim. A mãe, você tem que fazer um programa para mãe e pai, porque a mãe e pai está muito adoecido nas famílias atípicas. Os cuidados são sempre voltados às crianças. E eu tenho escutado o relato, porque eu sou de muitos grupos de mães especiais, tanto como advogada como mãe atípica, as mães estão muito adoecidas e os pais, porque são muito tempo cuidando. Então você pode adoecer fisicamente, mentalmente, ter problemas de saúde, porque o seu autocuidado vai ficando prejudicado. Então, às vezes, fala assim, nossa, você está conseguindo fazer um esporte, eu vi que você postou. Eu falei, se eu não cuidar de mim, como vou cuidar dos meus 3 filhos? O meu autocuidado melhorou muito de uns anos para cá, porque eu não me permitia lá atrás, quando eles eram menores. Aquela não permissão de poder ser feliz na família típica, como se fosse, somos felizes sim, somos, do jeito que é possível, um dia sim, um dia não. Eu falo, você quer ser feliz? Eu falo, quero paz, quero ter paz, porque felicidade, todo dia você está feliz, mesmo que você tenha tudo certinho, não, tem dias que são difíceis, você perde um ente querido, então paz, quando você encontra o seu caminho, estou fazendo pela sociedade, estou fazendo pelos meus, paz é uma conquista, né? Eu espero que a sociedade realmente encontre espaço para fazer essa autorreflexão. Estou fazendo a minha parte? Não sei o que fazer. Liga para nós, a gente vai conseguir dizer alguma coisa. A mãe está precisando de ajuda, né? Poxa, uma amiga ficar com seus filhos para você poder fazer uma terapia, porque não tem quem fique. Então, assim, todo mundo pode sim contribuir. Só aproveitando aí, que nem eu para estar aqui agora, a minha rede de apoio é pequena, né? São as minhas funcionárias. Então, as minhas funcionárias ficaram com a Alice, para que eu pudesse vir aqui, assim né? A gente...